Olá, eu sou o Caio Fischer e sejam muito bem-vindos ao Pod Léo, o podcast que te leva ao mundo de histórias fascinantes e inspiradoras, onde as cadeiras são realmente feitas sim para sentar. E ouvi dizer que aquela cadeira, sabe, a voadora, ela já saiu da UTI e passa bem. Por isso, pode, Léo? Pode, Caião, pode, Caião. Eu sou o Léo Sanches, atleta, piloto, empresário, guru espiritual nas horas vagas. Eu gostaria de falar para vocês que hoje é um prazer muito grande, um orgulho e um sonho conhecer a nossa convidada de hoje, Caio. Mesmo porque ela é a rainha dos musicais, nascida em Campinas. Será que ela é a tua vizinha? Onde meu parceiro mora. É onde eu moro. No dia 23 de dezembro de 1966, atriz, cantora, bailarina, apresentadora, produtora, mãe do Enzo, da Sofia e do pequeno Luca. A premiadíssima, a quem eu admiro tanto, minha amiga de anos, Cláudia Raia. Ai, por Caio, favor, obrigado, Deus. Maravilhosa, obrigada, Léo. Que delícia obrigado. estar aqui. Mas você merece, porque você é um prêmio, não só para nós, mas para a cultura do Brasil. Obrigada, querido. É com muita luta, né? Você sabe disso. Você me acompanha desde muito novinha. E realmente fazer cultura nesse país é um ato de coragem. Mas a gente não esmorece. A gente continua. É um ato de resiliência. 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 E não pode cortar, hein? Não, erros de gravação. Resiliência. Ah, Posso começar? Por favor. Você, nascido em Campinas, sim. saiu de Campinas. Com 13 anos de idade, minha mãe tinha uma academia de dança. Teve durante 30 anos em Campinas. Começou em Campinas. Depois ela fez várias academias do interior de São Paulo todo. Ela teve ao todo, acho que 15 filiais. Era uma super produtora e empresária da dança. E ela tinha uma academia que chamava Academia de Artes Odete Mota Raia. E é ali que eu nasci. Eu nasci no meio da dança. E aos 13 anos eu recebi uma oportunidade, eu ganhei uma bolsa de estudos para o American Ballet Theatre. E lá eu fui com 13 anos de idade morar sozinho em Nova York. E morei 1 ano e 2 meses lá estudando dança. Uau. Foi incrível. Aí quando eu voltei, imediatamente eu também tive a oportunidade de ir para a Argentina. Chegando lá, fiz teste para o Teatro Colón de Buenos Aires, que é um dos teatros mais importantes de dança e de ópera do mundo, né? Mais lindos também, não? Lindos, lindos. E fiz a audição e entrei como primeira bailarina, ainda infanto-juvenil, né? Então eu fazia as restas de quinta-feira de tarde. Morando sozinha. Morando lá, e aí acabei morando com um amigo meu que já era argentino, e era coreógrafo, e depois ele veio para o Brasil comigo, até hoje ele está aqui, que é o Rubem Terranova, mora em Campinas, inclusive, é uma pessoa bem importante na dança, e aí quando eu cheguei aqui de férias, já estavam abertas as inscrições para o musical A Chorus Line. E eu falei, gente, eu tinha visto isso em Nova York, eu falei, eu tenho que fazer essa personagem, eu vou fazer. E eu cheguei, a inscrição número 001, entre 1.500 candidatas, a pessoa pouco disciplinada, às 4 da manhã eu estava na fila, eu era a primeira da fila. Aí falei pro Walter Clark, que é o maioral, para quem não sabe, foi o homem que criou a TV Globo, sim, que fez essa história toda acontecer mesmo, e ele era o produtor desse espetáculo. E ele estava recebendo os primeiros candidatos. Quando eu dei de cara com ele, eu falei, olha, tem 2 problemas. Um é que eu sou menor, eu tinha 15 anos. E outra é que eu quero fazer a Sheila Bryant. Aí ele olhou aquela menina com o nariz em pé, falando. Aí ele falou, olha, que você é menor, a gente dá um jeito. Mas que você vai fazer a Sheila Bryant, eu tô chamando o coreógrafo americano pra ele escolher. Eu falei, pode escrever aí que sou eu. Vai depender de você. E fui eu. E foi você. E fui eu. Eu fiz a personagem mais velha do espetáculo, tinha 35 anos, e eu sendo a mais nova do elenco. Com quantos anos? 15 para 16. E a personagem? Tinha 35. Meu Deus. E nessa época que você estava fazendo tratamento para não crescer, teve isso? Na verdade, foi um pouco antes disso. Foi de 11 para 12. Que o médico disse que eu ficaria com 1,85 m. Falei, gente, como assim? Não tem a menor condição, eu sou bailarina. Eu, nas pontas, ficaria com 1,95 m. Olha isso, que loucura. Então, eu fiz tratamento hormonal para parar de crescer. Bailarina não
tem... Não pode ser muito Não alta. pode ser muito alta. Por isso que a minha carreira de bailarina clássica, porque até os 15 anos eu fui bailarina clássica. Depois é que eu migrei. Na Argentina eu já fui migrando, porque ao mesmo tempo que eu era a primeira bailarina do Teatro Colón, eu era também a primeira bailarina de um espetáculo de Susana Jiménez, que é uma das maiores vedetes Sim. argentinas, e fiz um espetáculo chamado Sexitante. Sexitante. E eu desci a escada de maiô, uma loucura, já vedete, né? Então eu tinha a versão clássica e a versão vedete, né? E aí minha carreira foi indo. Nessa época, Buenos Aires ainda era um polo cultural, né, para a Muito América importante. do Sul. Muito importante. E cultural era, assim, o primeiro país da América Latina com Cultura. a potência que eles tinham cultural. Eu estive em Buenos Aires, lá tiveram muitas crises, mas o que me chamou a atenção, em uma dessas crises, foi faz mais de 10 anos isso, as pessoas deixavam de comer, mas não deixavam de ler. Incrível, né? Isso, eu fiquei, essas livrarias Isso cheias. é incrível. E é uma coisa assim, culturalmente... Bom, e a Argentina é Os um teatros polo. lotados, Os é teatros uma sempre loucura, lotados uma também. loucura. E com diversas crises. Mas, Léo, quero voltar lá atrás. Tá. Vamos lá. E porque você foi manequim do Clodovil. Fui, E o cara. Clodovil, se estivesse vivo, hoje, possivelmente, ele não teria medo de cancelamento, mas talvez seria cancelado. Você já teve medo Com de ser certeza. cancelado? Como foi? Você lembra? Qual a tua lembrança do Eu Clodovil? lembro que eu tinha 10 anos. E na verdade, foi uma audição que ele fez, porque ele queria uma manequim mirim. E eu fui fazer a audição, porque eu ia tudo, né? Quando ele me viu, que realmente eu não era bonita, eu fui uma criança feia, uma adolescente pior. Eu dei uma reviravolta, assim, dos meus 15 para 16, um pouquinho mais para frente. Mas ele não me escolheu por causa disso, ele me escolheu por causa do meu jeito, do meu carisma, que ele me achou hilária, e porque eu sempre fui uma criança engraçada. Mas você não se sentia bonita? Não é que eu não me senti, eu não era bonito, isso era uma realidade. Porque a minha irmã era muito linda. Então, perto dela, ficava pior ainda. Porque eu ficava mais feia ainda do que eu já era, entendeu? Então, eu aprendi a ganhar no carisma, aprendi no discurso, aprendi a me sobressair dessa maneira, entendeu? E não pela beleza. Engraçado, E né? na técnica de dança, na Tudo. técnica Sempre de no talento. interpretação, na Sempre técnica... no talento. Minha mãe falava assim, o Lenca chegava, minha irmã, dizia, o Lenca, Lenca. minha filha. E aí todo mundo, o Lenca e tal. E essa é a Maria Cláudia. Todo mundo fazia um silêncio, era uma pausa, um silêncio sepulcral. E ela falou, mas ela é talentosíssima, dança, filha. E eu dançava, para ganhar um olhar. E aí Entendeu? veio o olhar do Clodovil. O que Clodovil você falou, lembra essa menina, do Clodovil? essa menina é diferente, ele dizia. Essa menina, se ela for bem conduzida, ela vai ser uma estrela. Ele disse. E eu arrasei no desfile dele. Porque, na verdade, ele me fez uma entrada performática. Então, não era só que eu entrava com um modelo e desfilava. Ele queria que eu desfilasse, depois eu dançasse, aí eu peguei o microfone, falei umas coisas... tal, e fiz uma performance, na verdade, que eu tinha 10 anos. E não parou Ele seria mais. cancelado com toda certeza. Como eu tenho que me amarrar para não ser cancelada. Porque eu sou um fruto dos anos 80, né, gente? Então a gente fala tudo que não pode falar mais. E a gente está reaprendendo a falar, né? Reaprendendo a entender este novo mundo muito melhor e muito mais justo e muito tudo certo. O que a gente fazia era um absurdo, né? Só que a gente viveu naquela época, então a gente está reaprendendo. Você tem medo de ser cancelada, Cláudia? Aí é ruim ser cancelado, Mas você né? tem esse medo? Putz, Eu tenho medo. Tem esse receio? Porque hoje a gente tem que... Às Já vezes a gente tem que aconteceu pensar tanta 3 vezes do que a gente pode falar ou não, aí a gente fica nessa coisa, sendo que você... Eu já errei várias vezes, já pedi desculpas várias vezes. Eu acho que a gente está aqui para aprender. Se a gente falar alguma coisa errada, desculpem, a gente vai pedir desculpas. Porque, né, não é sempre que a gente acerta. Claro. Então- A gente tá aqui não só para acertar, mas para errar. E no exato. erro a gente acerta. Exato. Mas não tenho medo, ai não, você cancela. Não, não é uma preocupação. E você falou, você tocou no assunto de sociedade, você deu uma declaração agora na série documental do Jô,
onde você teve um relacionamento e você disse que na época ele era muito mais velho e você falou do shape dele. Você acha que hoje a sociedade, passando mais de 30 anos, a sociedade regrediu daquela época ou a sociedade está mais evoluída? Eu não acho que a sociedade está mais evoluída, infelizmente. Eu achei que a pandemia fosse trazer algum ensinamento, mas para algumas pessoas trouxe, mas para a maioria não. Então é impressionante como a memória é curta, né? A gente passou por uma coisa surreal, onde o mundo inteiro parou, Sim. né? Ninguém mais se lembra disso, ninguém mais fala sobre isso, né? E eu acho que as pessoas são muito. Elas se escondem atrás da rede social, mas realmente o que elas acham ainda é muito latente o preconceito, de gordofobia, de tudo, Caio. Sabe, eu noto que ainda as pessoas não conseguem andar para frente nesse sentido. Algumas pessoas sim. Eu troco muita informação com os meus filhos, a Sofia de 21 e o Enzo de 27, o tempo todo sobre racismo, sobre tudo, né? Eu sou uma representante da comunidade gay, meu grande público é gay, né? E eu tenho muito orgulho disso, porque foram eles que me fizeram ser a Cláudia que eu sou hoje, né? Então eu tenho um amor por esse público absurdo. Mas ainda é muito, estamos caminhando a passos muito lentos, né? Uma vez eu me lembro que alguém disse assim, mas como é que pode ter um beijo gay na TV? Eu falei, seus filhos, falou pra mim, você deixa seus filhos verem isso? Eu disse, não, é que eles não vêm na TV, eles vêm ao vivo, que a maioria dos meus amigos são gays. Então eles foram criados neste ambiente maravilhoso e alegre. Então, você só acha absurdo quando alguém diz para você que é absurdo. Claro, Se isso é naturalizado, como tem que ser, não é um absurdo. claro. Né? Então, enfim, são muitas questões que eu acho que a gente está andando ainda muito devagarzinho. E a gente tinha que ter aprendido na pandemia a evoluir, né? E infelizmente. Então, eu acho que são várias coisas, sabe, gente? Porque eu acho que o etarismo também é uma plataforma, um patamar que a gente nem chegou nele ainda. Sabe, o etarismo é uma coisa grave que acontece no país, no mundo inteiro. Mas os americanos hoje já têm mais olhos para isso, né? Hoje você vê atrizes mais velhas fazendo grandes papéis, sendo capas de revista, sendo o rosto de uma Lancôme, entendeu? De uma marca importante. Aqui não. Aqui o mercado publicitário, aqui é o endeusamento pela juventude. A juventude é o grande momento da mulher. E você, com esse tamanho todo, Cláudia Raia, já sofreu etarismo? Já. Sendo em algum papel? No teatro você produz as suas peças, imagino que isso não. me dá uma autonomia enorme de produzir as coisas dos assuntos que eu quero falar, sabe? E de promover papéis para mim, né? Por exemplo, a Tarsila. Foi um espetáculo feito para mim, caiu no meu colo, a família me procurou, mas é um papel para mim. Então, produzir papéis que eu não preciso ser chamada para fazer, porque eu mesma produzo, isso me dá uma autonomia enorme. E eu pretendo produzir também audiovisual, sabe? Porque no audiovisual você pode olhar as americanas, as gringas todas elas se produzem. As grandes séries que você tem uma atriz mais madura no papel principal, são elas que produzem. Porque elas não são chamadas para fazer. Os papéis não são escritos para mulheres acima de 40. Essa é a verdade. Que coisa, né? É uma coisa louca, mas... É uma coisa não mundial, só do Brasil, é mundial. No Brasil é pior. No Brasil é pior? Pior. O machismo estrutural, ele é mais enraizado. Por quê? Porque a gente tem coronelismo, porque a gente tem uma coisa machista muito potente, onde a mulher não existe a partir dos 40 anos, ela entra num buraco e ela só vai sair aos 80 como a vovó fofinha, como a velhinha fofinha. Sabe, esse ato da mulher dos 40 aos 80, estamos falando de 40 anos. Menopausa não se fala. Por quê? Porque é assinar embaixo, estou velha. Não é.
Mas foi tudo isso que foi embutido na nossa cabeça a vida inteira. Então a mulher acredita nisso. É. Né? Se não tiver uma outra mão feminina estendida para que a gente discuta sobre esses assuntos, isso vai continuar no mesmo lugar. Tinha muito isso. Eu lembro que a minha mãe falava, nossa, eu tenho medo da menopausa. Olha lá. Se eu chegar na menopausa, acabou minha vida. Acabou pra mim. Acabou é pra isso. mim. Claro, porque imagina que o nome já é uma loucura, né? Você que trabalha com farmacêutica, você sabe. Falência ovariana. Que nome é esse, gente? Nossa. Vamos mudar esse nome já. Ah, pelo amor de Que Deus. after é esse? É Onde é a igual falência? ageless. Não gosto de ageless, gosto de pro-aging. Porque é a favor da idade, não é contra. Ninguém tá querendo esconder. Não é uma vergonha ficar madura. E velha também é uma palavra que eu não gosto, porque eu acho que velha tá aqui, ó. Velha não tá no físico, tá na alma, tá no pensamento. Sabe, se você continua curioso, se você continua querendo coisas, você é jovem. Sabe, quando você desiste de tudo, fiquei velho. Não dá mais. Aí envelhece a alma e o corpo A alma, e a o corpo mente. e tudo, entendeu? Porque aí vai tudo junto, é um declínio total. Você falou da Tarsila, Sim. a qual você fez brilhantemente. Bom, eu sou um puxa-saco seu, além de amigo. Não é verdade. E foi pouco tempo. Você é Clélia Franca, porque você fala as coisas que Mas você eu acha. acho que a gente tem que falar, né, É gente? bem sincerão, eu Mas acho. eu acho que sinceridade nunca Mas é demais, mas com hoje é amor, perigoso. com amor, amoroso. É com amor. Sempre. Sempre com amor, não é? Delicado. É, muito fofinho. Ah, eu vou ficar vermelho aqui. E a Tarsila, você exaltou uma personagem da nossa história. Sim. Você está buscando outras personagens ou tem a volta da Tarsila numa nova versão? Porque foi pouco tempo, não? Porque foi pouco tempo. Aproveitar aqui. Léo, vou te contar, você que é empresário, você vai me entender. Porque é um espetáculo muito grande, gente. São 65 pessoas. A gente fez um mega espetáculo. A gente tem um pouco síndrome de vira-lata brasileiro, que quando a gente vai fazer os nossos musicais 100% brasileiros, a gente faz menor. E quando a gente vai fazer a Broadway, a gente faz grandão. Eu quis fazer ao contrário. Eu quis fazer um processo antropofágico, justamente, que é a gente comeu Broadway, a gente comeu West End, que é nosso grande mercado de musical, que é em Londres, e vomitamos brasilidade. Então esse projeto caiu no meu colo, Tarsilinha, que me procurou, dizendo que só eu poderia fazer o papel da tia dela, porque só eu tinha a força da tia dela. E que só eu produziria também, porque tudo que eu produzo é muito bem feito, muito, muito bem acabado, e é uma artista plástica, então ela queria dar esse projeto para mim inteiramente, que eu fizesse com ele o que eu quisesse. E disse mais, disse, eu quero mostrar o lado B da minha tia. Aquilo me deu uma sensação de que vamos falar uma coisa inédita, que nunca foi escrita, que nunca ninguém viu em nenhum livro, que nunca ninguém soube de nenhuma fofoca. Eles abriram pra gente coisas que nunca ninguém teve acesso. Então a gente conseguiu em 3 anos, como fazem os americanos e os londrinos, para ter tempo de fazer texto, música e um espetáculo que vocês assistiram, grandioso daqueles, custa caro. E para ele ficar em cartaz, só para você ter uma ideia, minha folha de pagamento era de R$1 milhão. Então, a bilheteria, eu estive com casa lotada desde o primeiro dia até o último. Lotada, lotada, lotada. Foi um dos grandes sucessos da minha carreira. Com essa bilheteria, eu não pago a minha folha de pagamento. Então, por isso que a gente tem que ter patrocínio, por isso que a gente tem que ter Lei Rouanet. Porque isso é possível fazer esse tipo de espetáculo por causa dessas duas coisas, dos patrocinadores e da Lei Rouanet, que só também conseguem investir esse tamanho de dinheiro por causa da lei de incentivo. Senão não poderiam também. Você pega o quê? 3 milhões, 4 milhões de verba de marketing de uma empresa, não dá para fazer isso. Entendeu? O cara que é o dono da empresa, ele não tem budget para isso. Entendeu? É ou não é? Tô errada? É verdade. Então, o que acontece? O Tarsila, por exemplo, custou 9 milhões. Mas para fazer o espetáculo e para ficar 5 meses em cartaz. Acabou o dinheiro. E aí, você não pode fazer uma Lei Rouanet acima de 12 milhões, com o mesmo proponente. Então, você tem que parar, ativar novamente, fazer uma nova lei, tem que ir atrás dos patrocinadores, e eu agora pretendo voltar em 2026,
que a minha vontade era fazer no Teatro Municipal de São Paulo, no Teatro Municipal do Rio e fazer 5 capitais do Brasil, que seria Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Salvador e Recife. Só em grandes teatros. Só em grandes teatros, porque é uma loucura. É muito caro fazer isso. Viajar com 65 pessoas, você pode imaginar? Imagina. Então, é por isso que as pessoas falam, mas já acabou, já acabou, já acabou. Já acabou porque acabou o dinheiro, acabou o patrocínio e não tem como reativar. É uma coisa que eu acho que a gente podia... realmente é muito difícil fazer investimento, né, em cultura no Brasil. Realmente a gente ainda está engatinhando nessa visão de investimento cultural, né? Sim. Não se vê ainda, talvez, como a gente acabou de falar da Argentina, dos Estados Unidos, da Inglaterra, a França, a importância da cultura, né? Na formação do caráter. A cultura é a identidade de um país, gente. Não existe, população sem cultura. O que aconteceu com a gente na pandemia? A gente só bebia e comia cultura. Era livro, era live, era cantores, era filmes, séries. Isso é o quê? Cultura. A gente só sobreviveu por causa da cultura. Sem dúvida nenhuma. Não tinha muita gente louca, mais. Com certeza. Né? Você falou da Lei Rouanet. Eu queria saber o que você pensa desse tribunal digital que vai lá e tem comentários negativos e não entende, mas quer entender sem entender. Não quer entender, porque se quisesse entender, entenderia, né? Porque é absolutamente claro. É um portal aberto ao público, que você pode entrar e digitar Cláudia Raia, projetos. Vai aparecer tudo que eu captei, que eu não captei. Por exemplo, esses 5 milhões que quase me mataram por causa disso, dos 5 milhões que eu ganhei do Lula, que é uma maluquice isso, é de um projeto que eu ainda não captei. Eu estou com a liberação de captar 5 milhões, mas eu ainda não captei, porque esses projetos eu ainda não fiz. Olha que loucura que é isso. Um dinheiro que nem veio para minha mão hora nenhuma e que eu não coloquei em nenhum projeto. Porque, gente, não vem para a mão da gente, vem para os projetos. E cada parafuso que você usa, você tem que ter nota e você tem que provar. Claro. Na prestação de contas. É uma prestação de contas super exigente e que não tem como você dar truque. Sabe? É uma das únicas coisas que funcionam de verdade no Brasil. E eu fico muito feliz com isso. Porque o dinheiro tem que ir para lá, não tem que ir para outro lugar. Né? Tem que ir pelo projeto que você está fazendo. Então, e os patrocinadores, eles querem o quê? O que é a Lei Rouanet? Né? O patrocinador que quer patrocinar arte e cultura, ele é isento de até 4% do imposto de renda. Então esse dinheiro não é público, esse dinheiro é reinvestido em cultura. Em vez desse dinheiro ir para o imposto de renda, voltar para o governo, ele vai para um projeto teatral que faz com que esse patrocinador apareça todas as noites, grandiosamente, com uma mídia enorme, tá lá. MS apresenta. Tudo é sobre o patrocinador e tem que ser, porque foi o cara que te deu a mão na hora que você precisou, né? E ele fica isento, então, de até 4% do imposto de renda. Então, é isso a Lei Rouanet. Não inventem outras coisas, porque não existe outra coisa. E outras empresas também, elas acabam investindo. Elas não investem em um projeto somente. Eles acabam investindo em vários projetos. Claro, porque pulveriza, entendeu? Porque são vários projetos. São vários projetos. As empresas recebem muitos projetos e ela vai decidir com quem ela quer se associar. Sim. Né? É isso. É bom esclarecer, porque assim... ninguém é obrigado o a saber Instagram também, virou né? uma terra de ninguém. Então, de ninguém mesmo. Você não sabe quem tá... Você não tá olhando pra pessoa e a pessoa tá falando besteira. Então, eu achei bom você esclarecer. É verdade. Porque até temos uma atriz, produtora e um empresário que investe na cultura aqui. Investimos na cultura. A gente investe bastante na cultura porque a gente realmente acha que o caráter... da nação é moldado por cultura. Sem dúvida, é cultura e educação. Aliás, precisava ser um ministério só, os dois juntos. Tá aí uma ideia, já fica a ideia. Fica a dica. Já fica a dica. Bem, você falou em educação. Vou contar uma curiosidade para vocês. Nós treinamos na mesma academia. Eu, seja qual horário for, eu nunca vi a Cláudia negar um sorriso, um afago, uma foto.
trocar ideia. O que você acha das atrizes que empurram fãs, que são grosseiras, que se negam a fotos, etc? Que estão na profissão errada. Porque a gente faz o nosso trabalho para o público. A gente... quantas e quantas pessoas falam assim, Cláudia Raia, eu às vezes acho que você é minha prima, de tanta intimidade que eu tenho com você. Eu não conheço ela, mas ela me conhece há 40 anos. Há 40 anos eu entro na casa dela. Eu já vi ela de todo jeito, de calcinha e sutiã, pelada, de pijama. Você imagina como é que eu vou frustrar esse tipo de approach, de proximidade do fã? Ao contrário, eu digo, meu amor, tudo bem, abraço. Primeiro, eu gosto de gente. 2, eu me interesso pelo público. Eu realmente, Caio, de verdade, eu não faço meu trabalho nem para ganhar prêmio, nem para nada. Eu faço para o público. O que o público gosta? Eu vou tentar satisfazer o público naquele momento. Eu dou o meu 101%, porque eu acho que a pessoa que sai de casa, se veste, compra o ingresso, pega o carro, estaciona, chega, olha que perrengue que a pessoa faz para ir te ver. Ela tem que ter, no mínimo, o seu 100%. Sabe? A nossa carreira, ela é muito responsiva. Ela te devolve o que você dá a ela. Sabe? E o público, ele é muito amoroso. Sabe? Você tem que aproveitar isso. Eu não nego jamais um abraço de um fã. É uma das coisas mais deliciosas para mim. No meu fã-clube, as meninas têm 18, 20 anos. Eu falo, gente, o que vocês querem comigo? Vocês estão dando atrás de mim, pelo amor de Deus? A gente quer ser que nem você, Clau. Tudo adolescente. Mas é engraçado, legal. né? É legal porque assim, eu nem teria mais esse público, porque eu tenho 57 anos, é outra geração. Elas sabem de tudo, elas sabem tudo de menopausa, elas mandam pra mim. É uma loucura. Então é muito bonitinho ver isso, porque tem uma coisa muito genuína minha também. Porque, de verdade, eu gosto de fã. Eu gosto que as pessoas venham falar comigo, falem do meu trabalho, ou falem da minha malha, onde você comprou essa malha, falem do meu corpo. Outro dia entrou uma moça que era madura já, mais ou menos da minha idade. Assim passou pelo Tonhão, que é meu personal há 25 anos, e falou assim, pelo amor de Deus, hein? É você que faz o corpo dessa mulher? Que espetáculo! Ele falou, eu não, a dança. Eu só ajudei. Muito legal. Então essas coisas, eu ouço cada coisa linda, cada coisa fantástica, que assim, o que vem de ruinzinho aqui ali eu nem percebo, porque é tanta coisa bacana, sabe? Eu sou muito grata ao meu público. E da dança pra Atuação. atuação, como foi? E da atuação como produtora, como foi? Então, Qual foi o caminho? da dança para atuação, eu fui jogada por esse espetáculo que eu contei para vocês, foi o A Chorus Line, né? Que foi o primeiro musical que eu fiz na minha vida, importante. E foi ele que me jogou para todos os lados, inclusive para a televisão. Quando eu percebi que eu estava atuando e cantando, que eram duas coisas que eu não sabia fazer, que eu não conhecia e que eu não tinha estudado, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu não posso fazer um negócio que eu não estudei. Eu tô me sentindo que é uma prostituta, tipo, prostituindo a profissão, sabe assim? Eu não estudei, eu não li, eu não fiz curso. Que loucura! E eu abri a boca no Chorus Line, o meu personagem era de comédia. As pessoas morriam de rir com a personagem. Ela era engraçada e, modéstia à parte, eu fazia direito, não sei como, porque eu não tinha ferramenta para isso, sabe? Eu falei, gente, eu não posso ser atriz, Cláudia Raia. Eu falei, não, gente, eu não sou atriz, não sou cantora. E comecei a estudar loucamente canto e atuação, principalmente ler. Porque eu trabalhava tanto, eu a partir daí, comecei a trabalhar tanto, que eu fazia duas, três coisas ao mesmo tempo. Novela, teatro, show de madrugada, uma loucura. Eu dormia, sei lá, 3, 4 horas por noite. E nos intervalos eu lia e a vida, na verdade, me transformou numa atriz. O próprio exercício de fazer, que eu fiz tanta coisa, que eu fui virando atriz. E como produtora, eu já queria muito fazer musical. Então, quando eu vi o Chorus Line na Broadway, quando eu tinha 13 anos, eu falei, é isso que eu quero fazer.
eu quero fazer isso que é tudo ao mesmo tempo. Mas eu não sabia dizer que era um musical. Eu só dizia, são os mesmos filmes da sessão da tarde de Hollywood que eu vejo. É isso que eu quero fazer. Que eu achava incrível aquilo. E aí depois eu fui cair no musical e fui entender que eu queria cantar, dançar e representar. E vi que nada disso funcionaria no Brasil, porque ninguém ia produzir isso. Walter Clark produziu o Chorus Line e acabou. Cheguei para o Boni, que é meu grande mentor, um dos homens mais importantes da minha vida. Para quem não sabe, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, que é o cara da TV Globo depois do Walter Clark, que foi quem criou esse império todo, e foi quem me chamou para ir para lá. Ele disse, Cláudia, não faça musical, porque musical não vai dar certo no Brasil. Musical é uma cultura americana. As pessoas aqui não vão entender o musical. Eu disse, mas Boni, é um país musical. Quando a gente tem o carnaval, as escolas de samba são o quê? Uma opereta. É musical. Aquilo é uma história cantada. E com aqueles figurinos, com aquele cenário, aquilo é musical, é super fantástico. Ele disse, Cláudia, não faça que não vai dar certo. Bom, me deu sua opinião, eu, teimosa, como uma boa capricorniana que sou, fiz o meu primeiro Não Fuja da Raia. Foi um estouro de sucesso. Por quê? Eu tive, na hora, a inteligência também de sacar que se eu fizesse um espetáculo que parecesse teatro de revista, que faz parte do nosso DNA, mas na verdade era um musical da Broadway vestido de teatro de revista, eu chegaria mais perto do público e o público entenderia melhor. E foi por esse caminho. Quando eu vi que ninguém ia produzir, porque ninguém acreditava, nem o Boni, que é o cara mais importante da minha vida, falou que não, e eu fui lá mesmo assim eu fiz, eu falei, eu vou produzir, eu tenho que aprender. E produzi a minha primeira peça, que foi antes do Não Fuja da Raia, que foi o Little Shop of Horrors, que era um musical da Broadway. Levei um pau, amor, perdi todo o meu dinheiro. Tive que vender carro, tive que vender o apartamento, tudo. Fiquei zerada. Isso que ano? Isso foi em 89. Falei, ok, não soube fazer, tenho que aprender a fazer. Foi a tua primeira produção? Minha primeira produção. Mas levei um pau. Era até a direção do Wolf Maia, eu só produzia. Ele falou, entre como atriz para ver se a gente consegue levantar de público. Entrei, não aconteceu nada. Com a peça realmente não funcionou. E Wolf Maia, Cláudia Raia e Wolf Maia juntos. Mas não funcionou. Não tem cartilha. Não tem explicação. Não tem bula, não tem. Entendeu? E aí, eu falei, ok, então eu vou estudar isso. E aí fiz algumas preparações de produção. Fiz alguns cursos, fiz algumas leitura e conversando com gente, me juntando a pessoas que conheciam. E fiz a minha primeira produção depois do grande fracasso, que foi o Não Fuja da Raia, e foi um dos maiores sucessos da minha carreira. E aí eu comecei a produzir. Então eu produzo desde os meus 19 anos. Produzo desde sempre. Sim. Sim. E se você perguntar assim, o que você gosta mais? De atuar, cantar e dançar ou produzir? Eu não sei te dizer, eu acho que é do mesmo peso. Eu amo produzir. E você tem o sangue empreendedor. E você acha que hoje o que o Boni tinha falado antes, que o brasileiro não entendia musical, hoje o brasileiro já entende musical? Completamente. O Boni, inclusive, um ano depois, ele viu o sucesso que eu estava fazendo no teatro, me ligou e falou, Cláudia, quero te pedir desculpas, eu estava completamente errado. Você está fazendo um sucesso estrondoso, eu quero fazer um programa seu musical aqui na Globo. E você me empresta o nome, Não Fuja da Raia? Eu falei, claro, né, Boni? E aí fui então fazer o meu... Eu tive um programa durante um ano musical, por causa do sucesso do espetáculo. E hoje é um mercado efetivo. Hoje os teatros, por um acaso, neste momento, todos os teatros estão lotados. As pessoas estão numa necessidade desse corpo a corpo, dessa coisa ao vivo. Surreal. Eu tô falando de drama, de stand-up, de musical. Eu tô falando de coisas completamente contrárias. O estilo teatro, o ao vivo, hoje tem um valor para as pessoas inacreditável. E São Paulo tem essa pulsão nova-iorquina, tem, total. Londrina. Total. Eu tenho muitos amigos de outros estados, eles vêm para São Paulo, além de ir nos restaurantes,
nos shoppings, mas eles sempre vão ao teatro. É. Eles vêm para São Paulo. É a Broadway brasileira, né? Broadway brasileira. É. Você falou de Boni, falou de Globo, você encerrou, você falou que abriu a relação de 40 anos num lugar que você, numa empresa que você ajudou a construir. Uhum. E você disse que não lamentou, e você é muito grata a eles. O que eu queria te perguntar é o seguinte, como que você vê essa nova fase da empresa, da Globo, e como ela será daqui a alguns anos? Como você enxerga isso? Bom, em primeiro lugar, não foi fácil essa atitude, né? Imagina você 40 anos numa empresa, eu fui criada lá dentro. O pessoal da técnica me chama de Claudinha, eu entrei com 17 anos. Então, assim, é uma vida lá dentro. Eu fiz grandes amigos, eu fiz uma família TV Globo. Muitas mãos foram estendidas para mim. E mais do que isso, Caio, na nossa profissão, gente, é muito difícil você ter esse tipo de estabilidade. Sim. Né? Porque a nossa profissão ela é assim, ó, uma hora você tem cartaz, uma hora sai de cartaz, outra hora tem dinheiro, outra hora não tem dinheiro. É assim. Eu tive 40 anos de emprego fixo. Isso é uma dádiva de Deus. Então eu sou muito grata. Sou muito grata aos marinhos por eles serem os empresários que eles são. Porque é imenso aquilo. É surreal a produção que se tem ali dentro e o que a televisão brasileira conseguiu obter por causa deles e mundial. A TV Globo é a terceira do mundo maior em teledramaturgia. Eu fui fazer um evento em Nova York, que a TV Globo pediu para eu ir, que era com o prefeito de Nova York. Eu entregava, então, muito do acervo da TV Globo pro Museu de Rádio e Televisão. Amor, 70% do museu era da TV Globo. Caraca. É surreal. Então, assim, é muito emocionante falar disso, sabe? Para mim, me toca profundamente. Mas acho que nessas nossas bodas de esmeralda, eles estão achando um novo caminho para eles. Como eu também. Dá um pouquinho de medinho? Dá. Porque é diferente, né? É novo. É novo. É novo. Eu nunca passei por isso, né? Então, talvez eu tenha que criar mais, eu preciso chegar mais perto de outros produtores, também de audiovisual, para produzir audiovisual, cinema, né? Então é um novo caminho. Então é emocionante, ao mesmo tempo dá um pouquinho de medinho e estamos, acho que tanto eu quanto eles, vivendo um lutozinho, assim, né, de termos nos afastado, mesmo que seja temporariamente, porque é uma empresa que sempre eu vou querer trabalhar, porque eu fui muito bem tratada e muito respeitada. Então eu adoro ir para lá, adoro. Mas a Cláudia é empreendedora, atriz, cantora e tantos predicados que eu falei no início. Mas muitos atores não são como você. Não são. E foram retirados de cena. Uhum. Como que você vê esses outros atores tão consagrados quanto você saírem de lá também? Então, na verdade, Caio, o que a TV Globo mantinha era uma coisa surreal, que não existe em nenhum lugar do mundo. Vamos trabalhar na verdade. Você ter 500 atores contratados e ganhando mensalmente, uma hora estão trabalhando, outra hora não estão trabalhando, é surreal. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo tem um estúdio igual o da TV Globo, aquele tamanho daquele Projac. Sabe? As pessoas fazem os estúdios para alugar para outras produções, não para suas produções próprias. Então, por mês, o que custa aquilo é surreal. Não tem como aguentar. Fora que toda a parte de publicidade mudou inteiramente. Pulverizou. Hoje a novela das 9 dá 20, 25. Eu tô falando de Rock Santeiro que dava 98%. É outra realidade. Hoje não se anuncia mais como se anunciava em TV aberta. Porém, nós vivemos ainda num país muito pobre e muito sem recurso. Então, ainda a TV aberta tem um lugar no Brasil que não tem em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Porque a nossa cultura
Nosso DNA é televisivo, é da teledramaturgia. Todos nós, em algum lugar, temos a memória da novela, temos a memória da TV aberta, do domingo, né, do Faustão, Sim. do Hulk, da Ana Maria Braga, das novelas. Não adianta, tá na gente isso. Todo mundo conhece. Então, é difícil se desvencilhar disso e é difícil mudar para o streaming. Quem é que tem dinheiro para pagar o streaming? Pois é. A gente está falando de uma bolha pequena. Eu estou falando de um país inteiro. Estou falando que em São Paulo, daqui de São Paulo até uma cidade que demora 1 hora para chegar, 1h30, às vezes não tem internet em São Paulo. Eu não estou falando no sul da Bahia, nem no interior sei lá, de onde. Né? Roraima, De Rondônia, Roraima, do Acre. Não, eu tô falando daqui, de 1 hora daqui. Então, assim, eu acho que a TV aberta ainda tem o seu lugar efetivo. A gente tem que se comunicar com o público C, D e E, que é o público da teledramaturgia, da TV aberta, né? E é esse público que consome a TV aberta. Então, não adianta. Eu acho que a gente ainda anda por anos nesse lugar. E TV pirata que, bom, Não. que hoje será que seria cancelado? Ah, certeza. TV pirata talvez fosse cancelado algumas coisas. Imagina, eu fazia blackface, uma loucura, entendeu? Eu fazia uma gorda, enfim, nada que pudesse fazer agora, né? Mas ainda é muito atual. Sem dúvida nenhuma, a TV pirata de hoje é a Porta dos Fundos. A Porta dos Fundos mamou no TV pirata. Todos eles que encontram comigo hoje, poxa, Tatá, todo mundo. Ai, a pirata, a gente vai se ajoelhar e não sei o que e tal. Porque foi aonde deu o clique do humor, né? Que saiu do humor convencional e foi para aquela maluquice que era do TV pirata e que deu este resultado dos comediantes de hoje. Mas você como comediante, humorista, você não acha que com esses cancelamentos o humor tá morrendo? Com certeza, ele restringe muito o humor. Né? O humor tá sem espaço de que você consiga escrever coisas engraçadas. Tá muito restrito, tá limitante. Tá chato. Tá chato. Tá chato viver. Essa é a real. O tá brasileiro, eu posso falar? O brasileiro tá ficando chato. Tá chato. A gente viaja aí para tantos países, né? Você morou fora, a Sim. gente também eu já morei fora, o Caio com certeza. E você vê que a gente a gente sempre foi o país do humor. Uhum. E a gente eu vejo muito isso, que a gente tá ficando muito chato, sabe? A gente tá ficando muito europeizado, assim, americanizado. Não, nem no caso americano, mas europeizado. Porque os americanos, eles continuam com humor sarcásticos, inclusive. Muito sarcásticos. É porque tá muito polarizado o país, né? Então nada pode falar mais, porque tudo é politicamente incorreto. E tudo, então perdeu a graça mesmo. Fazer humor A pandemia veio, a gente achou, né, Caio, na época até, que a pandemia veio para unir o país, para mostrar que a gente tem que crescer como nação. E que né? todo mundo é igual, né? Todo Porque mundo é igual. fica doente igual. Nós vivemos numa comunidade, a gente vive num bairro, a gente vive numa mesma rua. E não mudou. Na rua ainda tem. Antigamente todo mundo se conhecia, né? Morava na rua e todo mundo se conhecia na rua. Agora você mora na rua e ninguém faz questão de se conhecer. Você mora no prédio, você não conhece ninguém do prédio. É uma loucura. Uma loucura. É verdade, eu tinha percebido. Antigamente as pessoas se encontravam, se convidavam. É verdade, eu não conheço ninguém do meu prédio. Nem eu. Não conheço ninguém do meu prédio. Só a minha vizinha que eu mudei recente, ela veio, eu mudei as coisas lá na frente, ela falou. Posso deixar? Pode. E saiu andando. Eu falei, tá bom, vou fazer o que eu quiser aqui, tá bom. Bem, você falou de preparo. E você é uma mulher que estudiosa também. Você é uma mulher robótica, né? Porque ela faz conta, não sei como. Não sei, falou que dormia 4 horas, deve estar dormindo 1h30 com o bebê. O que você acha das influenciadoras digitais migrarem para papéis de novelas? Hoje tem depoimentos de atores e atrizes falando que é uma desvalorização da profissão, vendo pessoas com seguidores passarem em testes e os atores de formação estarem fora. Eu acho que gente ruim tem que estar fora.
Mas eu não sou tão radical assim. Por exemplo, a Grazi veio do BBB e se tornou uma ótima atriz. Então, quem somos nós para julgar? Mas eu acho que as pessoas têm que fazer um curso, as pessoas têm que ter o DRT, têm que ter um certo respeito pela profissão, né? Porque isso que a gente faz não é nada fácil, né? Não, é difícil. Tanto não é que as pessoas não se estabelecem. Porque quem não é bom, não fica. Pode ter 500 milhões de seguidores porque não fica. É ruim, né? Tem gente que não. Tem gente que faz carreira. Raro, é menos, é. Mas eu acho que todo mundo tem que ter a oportunidade de se trabalhar para virar aquilo. Agora, virar aquilo significa estudar. Significa se profissionalizar. Como a preocupação que eu tive lá atrás. Que eu me senti mal de estar fazendo algo que eu nunca estudei. Né? E aí as pessoas se matam de estudar, né? Os profissionais da área se matam de estudar, vem uma desavisada, sem DRT, sem nada, e é colocada na novela. Tá errado também os patrões, né? As pessoas que mandam e contratam essas pessoas. Claro. É isso que tá errado também, na verdade. Porque tem um erro enorme em achar que o público dos 10 milhões de seguidores vão assistir a TV aberta. Não vão. Não, É e o outro público público. não conversa com um, não conversa com o outro. É outro público. Então não adianta, a gente já viu várias vezes, né? Novelas que colocaram potências nas redes sociais juntas e a novela não aconteceu. Não adianta. Entendeu? Se a história não é boa, se os atores não são bons, é uma porção, não é uma receita de bolo. É uma coisa que pode acontecer pro bem e pode acontecer pro mal. Né? E essas pessoas que são ruins, realmente elas não fazem carreira. Isso eu tenho certeza absoluta. Pra ser ator, atriz, tem que nascer com um dom, tem que estudar também, mas tem que nascer com um dom. Tem. Porque Tem que nascer com dom. É uma gente diferente, feita de outro material. De verdade. E aí, quando essas pessoas trabalham, estudam, elas vão por um caminho. Agora também eu conheço um monte de gente que tem o dom, que estudou e que não tem sorte. Que a carreira não decola. Aí você fala, como assim? Um cara é tão bom. Às vezes, ele é um excelente coadjuvante, ele não é um excelente protagonista. Porque protagonista tem que ter star quality, que se chama carisma. Na verdade, carisma não se aprende, carisma se nasce. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem ou você não tem. Concordo. Exatamente. eu acho que realmente tem que ter um dom, porque pra Tem que gente... ter. Né, Caio, pra gente decorar um parágrafo aqui. É uma das profissões mais difíceis A do mundo. loucura, imagina Pra só. mim, as profissões mais difíceis do mundo é ser um bom ator e ser um bom médico. É mesmo. São essas Sabe por duas. quê, né? Que você fez esse paralelo, até bastante interessante isso que você está falando. Porque os artistas são médicos da alma. E os médicos são médicos do corpo. Né? E isso isso é lindo. Mas é verdade. É verdade. Porque quando uma pessoa assiste um capítulo de uma novela ou de uma série, ou ela entra no teatro, ela sai diferente do que ela entrou. É verdade. Com toda certeza. Então, alguma coisa se modifica ali. É Né? verdade. E você é responsável por isso. Porque você é o ator que tocou ela Caião, naquele lugar. o artista é o médico da alma e o médico é o médico do corpo. Cláudia Raia. Cláudia Raia. Fecha aspas. Fecha aspas. Bem, você é uma mulher à frente do tempo. Você já teve algum contratempo? Vários. Nossa Senhora, o que eu já recebi de não na vida. O que eu já recebi das pessoas falando assim, Cláudio, pelo amor de Deus, que ideia é essa? Você deve ter nascido, tinha que ter nascido na Alemanha, não aqui. Que eu quero fazer um teatro inflável. Que eu possa colocar no estacionamento de um shopping, todo mundo tenha acesso. Eu tenho ideias inacreditáveis. Mas eu tenho e eu tento colocar em prática. Eu queria fazer um teatro itinerante, que eu não precisasse estar dentro de um teatro, que coubessem 2.000 pessoas e que a gente pudesse entrar e que tivesse o ar-condicionado funcionando.
loucura na minha cabeça. Então eu penso em coisas inacreditáveis. E eu sempre tô um pouco nessa posição de abrir portas, sabe? Foi assim com a menopausa, foi assim com o teatro musical, foi assim com várias... Foi também uma gravidez aos 55 anos. Eu sempre sou meio pioneira numas coisas que eu tenho vontade de fazer e que nunca ninguém fez. E eu pago o pato por isso. Por quê? Porque não se tem tecnologia ainda, porque o país não está preparado para isso ainda, entendeu? E eu vou desbravando. E claro que a carga fica pesada, porque não está pronto ainda para fazer isso, entendeu? Mas eu quero fazer. Então eu já levei muita porrada na vida, e muitos nãos, e muito... Não é fácil, não. A minha vida é de uma capricorniana raiz, assim. Você já viu Cabra Montês, que é o símbolo de Capricórnio? Eles sobem as montanhas de ponta cabeça, amor. Com a pata agarrada. É uma loucura. Aí vem uma pedra, cai na cabeça da cabra, ela já cai ali num pedaço e começa de novo. Então eu sou assim. Eu sou essa cabra. E qual foi a maior pedrada que você já levou? Que você lembre? Uma das, tá? Foi quando o Collor estava como presidente e inventaram que eu estava com AIDS, porque ele estava muito magro e todo mundo dizia que eu era amante dele. Então eu estava com AIDS e isso virou capa de todas as revistas. Minha família quase infartou. Eu tive que fazer o exame, aparecer na capa da Isto É com o exame. Isso foi uma das coisas mais humilhantes que eu já tive que fazer na vida. Numa época que a AIDS não era a AIDS de hoje, como se é contado. Numa época que a AIDS era uma outra época. Era morte. Era morte. Tô falando de 90, 91. Meu teatro vazio, porque as pessoas tinham medo de pegar AIDS. Surreal. Nessa época o pessoal achava que era só de ficar do lado já pegava AIDS. Exatamente. Então foi muito difícil. Você chegou a ter depressão? Porque você é uma mulher? Não, porque eu não é que eu não tenha depressão, tá, gente? Isso aí é uma coisa que pode acontecer quimicamente com qualquer pessoa. Sim. Pelo amor de Deus, eu não sou melhor que ninguém, eu sou analisada, eu medito, eu faço um monte de coisa legal. Porém, eu tive síndrome do pânico dos últimos 3 meses de gravidez. Isso é uma coisa química, isso é uma coisa que acontece, entendeu? Com qualquer pessoa. Então, até hoje, eu não tive uma depressão profunda. Eu já passei por momentos difíceis, que eu quis ficar um pouco afastada, mas eu sou uma pessoa movida à alegria. Você me conhece bem. Eu tenho o chip da alegria. Eu sou uma pessoa que eu gosto de viver, eu gosto de gente, eu gosto... Então, isso tudo me levanta. É o teu remédio. É o meu remédio, é o meu antídoto. Né? Mas óbvio que eu fiquei destruída. Aí ele ganhou o Collor, né? E aí quebraram o meu carro, me perseguiram, invadiram as minhas contas. Olha, por isso que, assim, política é uma coisa que eu quero distância. Se a minha mãe se candidatar, que nem seria o caso, mas porque ela já desencarnou, eu não faria campanha para ela. Quer dizer, já existia fake news na época por revista. Olha que loucura. Que loucura. Meu Deus. Mas tá vendo, se tivesse internet na época... Nossa. Ia ser uma bênção. Pra isso. Pra isso, caso. Sim. O Instagram seria uma bênção. Eu acho que a internet é uma bênção. Eu acho que a gente consegue coisas espetaculares com a internet. E tem um ladinho negativinho. Tóxico. Mas aí tudo na vida, né? Tem que saber colocar tarja preta. É isso. Igual lá na MS, coloca as tarja preta. Colocar umas tarja preta aí. Colocar a tarja preta. Ai, gente, eu ficaria aqui horas e horas e horas. Calma. Calma. Para. Você é uma mulher que gosta de gente. Gosto. Mas que história é essa que você tem fama de surubenta? Surubenta? Saiu hoje tudo quanto é lugar. Você participou de uma suruba? Ao contrário. Gostou, entrou, não entrou, foi pra trás. Ao contrário, eu nunca fiz uma suruba. Eu sou fruto dos anos 80 e eu nunca fiz uma suruba. Ninguém acredita quando eu falo, porque eu sou uma pessoa tão expansiva, tão não sei o quê. Imagina, claro que você fez. Não fiz, juro. Aliás, eu nunca consegui fazer uma suruba porque eu gosto do negócio de 2. Eu não gosto de galera.
entendeu? Eu quero a pessoa só pra mim. A galera ali. se perde. Não é? Não se Eu diverte. fiz uma. Ó. Caio Fischer, Olha. bomba, bomba, Olha, bomba. Não cheguei a fazer, porque eu tava em Amsterdã. Amsterdã. E aí eu cheguei, fui convidado. Chegou o convite. Tem convite? Como é que Chegou é? um Eles mandam- convite. Depois eu te conto, nesse Tá bom, horário no eu em faço. off, em off. Mas é muita gente, você não sabe onde você vai, onde você entra, onde você é se que você perde. sai. Então eu falei, gente. É que nem o Ney Mato Grosso falou pro Jô Soares. Uma suruba de 19, Jô, ninguém come ninguém, né? É mesmo. Você fica ali se embolando e nada acontece, né? Enfim. Não, mas ela também não tinha tempo, dormia 3 horas, pô. gente. Não. Não, mentira, tinha sim. Tinha. Bem- A gente sempre arruma um tempo uma surubim, brincadeira. Sempre muito fogosinha, sempre muito... Nossa Senhora, anos 80, que beleza. Aproveitar que você falou do Jô Soares, saudoso Jô Soares, Querido. todo mundo, né, Amado. amava o Jô Soares. Sim. Ele também foi uma inspiração na sua carreira? Nossa, completamente. O que eu sou hoje como profissional, eu devo a ele, absolutamente tudo. Assim, o jeito de ver a carreira, o jeito de respeitar a carreira, o público, o teatro, a TV, toda a minha estrutura profissional foi moldada por ele. Eu tenho um imenso amor Você por ele. participou, né, Do Vivo Gordo, sim, do foi Vivo onde eu Gordo. comecei. Foi ele que me viu no Chorus Line Sim. e ele escreveu um quadro pra mim e me chamou. Tudo por causa E dele. você é uma mulher que se apaixona por pessoas, não por É. estética, né? Exato. Eu não sabia... Namorou com o Jô. Namorou com o Jô, não sabia. Namorei Com o 3 Jô? Não anos. sabia. 3 anos. Foi um dos grandes amores da minha vida. Uau. Mesmo. E não sabia que eu estava apaixonada por ele, tá? Porque a estética era uma coisa difícil para mim na época. Eu tinha 19 anos. Entendeu? 18 anos. Já tava gata. O elenco Já era mais gata, bonito. Já era gata. Já tava Já gata era aí. gatíssima. E aí, o que acontecia? Ele era 30 anos mais velho que eu. Uau. E gordo. Eu não sabia lidar com aquilo. Mas eu era fascinada por ele. E as coisas foram indo e eu realmente percebi que eu estava apaixonada por ele já. Caraca. E aí entrei de cabeça. Claro que todo mundo falou tudo, que eu tava namorando ele porque eu queria um lugar. Eu já tava no Vivo Gordo. Foi depois que eu entrei no Vivo Gordo. Foram Já 6 tava vivendo meses depois. gordo. Eu já tava vivendo, eu já tava lá, né, do lado do gordo, entendeu? E aí, essa questão estética é uma loucura. E, gente. e a repercussão na época pra... Péssima. Era a menininha jovem querendo oportunidade e namorando o gordo pra ele poder fazer as coisas como o de sempre, Sim. o clássico. E do Faustão foi a mesma coisa? Do Não, Fausto. Faustão foi outra coisa. Foi uma amizade maravilhosa. Com ele foi diferente. Com ele não tive um relacionamento. Ele foi meu amigo da vida inteira. Assim, teve um encantamento, mas não foi à frente. Olha, Cláudia, você dá aula. Eu sou eclética, dá aula. né? Você dá aula. Você E a sabe que... história da Cláudia é tão rica. Tem suas benesses e seus contras também. Sim. E você começou cedo Uhum. e você passou por uma experiência aos 13 anos É. em Nova York. Uhum. Você foi vítima de abuso sexual. Sim. Hoje, você tem o pequeno Luca. Como que você, nesse mundo, criar uma criança, sendo que você teve esse abuso lá atrás, e hoje o mundo está tão doido, e a gente está falando de muitos anos atrás. Sim. O que você pensa Bom, sobre essa experiência que mais você uma- viveu e a criação do Luca? mais uma vez, palmas para Dona Odete Matarraia, porque era uma mulher extremamente feminista que me criou de uma maneira muito feminista. Eu fui criada por 3 mulheres, minha irmã, minha avó e minha mãe. Meu pai morreu quando eu tinha 4 anos, então eu não tinha a figura masculina. Então essas mulheres eram sobreviventes ao machismo estrutural. Então a minha mãe, que era uma empresária das artes, imagina, uma mulher das artes, Você era muito ligada a ela, né? muito. E ela era, na verdade, meu pai, meu avô era barão do café. Então eles eram muito ricos. Tinha o café Mota e eles perderam tudo de uma hora para outra. Então minha mãe, a vida dela não foi fácil, sabe? Me lembra um pouquinho a Tarsila, que era muito rica e perdeu tudo de uma hora para outra, justamente na crise do café. Sim.
E tudo foi se modificando. E ela me criou desse jeito. E me criou sempre. Nunca deixe ninguém fazer nada com seu corpo que você não queira. Se alguém tentar, jogue na cabeça dessa pessoa que estiver perto de você. E assim eu fiz. Eu quase matei a pessoa, inclusive. Porque era um coreógrafo que tinha dado aula, curso na academia da minha mãe, então ela tinha essa intimidade, era um americano. E ele disse, imagina, ela fica na minha casa, ela não tem onde ficar, ela fica na minha casa. Ele era casado com uma filha pequenininha. Enquanto a mulher foi passear com a neném, ele veio conversar comigo. Eu tinha boa intimidade com ele, porque ele me conhecia desde pequena, porque ele deu vários cursos na academia da minha mãe. E veio, e a gente da dança, a gente é muito tátil, assim, físico, sabe? Então ele sentou, botou a mão na minha perna, eu tava de camisola, dentro do quarto, era um domingo. E aí essa mão começou a subir. E eu, pum, percebi. Essa mão, pum, subiu de novo. Eu olhei o que tinha em volta. Tinha uma coruja de cristal. Sabe aquelas de peso? Peso de papel, Sim, sabe? sim. Bem anos 80, né? E aí eu já mirei ali. Quando ele veio e se jogou em cima de mim. Já pra me beijar, e já me pegou pelo cabelo. Mas eu peguei com essa mão aqui, eu fiz paf, na cabeça dele. Deu uma corujada. Abordei uma corujada, valendo. Arrebentou a cabeça dele inteira. Ele caiu desmaiado, eu não sabia se ele tinha morrido. Meu. Se ele não tinha todo ensanguentado, imagina. Uma garota de 13 anos, no Harlem, O Harlem. só eu de branca. Aí eu peguei a minha mala, botei um casaco de camisola mesmo, e assim eu saí pelas ruas do Harlem. Uau. E fui salva por uma professora de dança que eu tinha tido aqui, que na rua passou e me reconheceu. E me viu chorando escondida, porque eu não podia andar na rua, não podia nem chegar numa telefônica para ligar para minha mãe, porque era muito perigoso, falando de 79. Imagina. Então, assim, graças a Deus eu tive essa mãe, graças a Deus eu tive esse tipo de criação. E é esse tipo de criação que eu dou aos meus filhos. Sofia hoje mora em Nova York, é uma menina mega empoderada, uma mulher incrível. E todo mundo está preparado para isso. Enzo é um cara, é um hétero top, foférrimo, sabe? Que é totalmente desconstruído, porque é assim que eu acredito nos homens modernos. Eu acho que está muito na nossa mão, mãe de meninos, essa responsabilidade, sabe? Desconstruir isso, para que a gente tenha homens melhores. Eu conheço o Enzo. Ele é um príncipe. Ele é uma graça. Ele é um príncipe. Ele é uma graça. E como que você... Você já pensou em sair daqui depois que você teve o baby? De sair do Brasil? Você já pensou? Depois que você teve o pequenininho? O Luca? Você chegou a cogitar ou não? Não. Com violência, com essa coisa caótica, esse mundo, esse Não. país, né? Violento, infelizmente. É um país essa cidade violento. que você sai dirigindo tenso, andando tenso. Mas isso falta governo, né? Falta estratégia de segurança, né? Falta um plano, né? Falta um plano. Falta um plano. E falta um plano para educação, falta um plano para cultura, para segurança. Falta muita coisa. Não, mas é um no país. plano, a gente não tá nem falando do governo. Quando fala governo, todo mundo acha que é o governo federal. Não, é governo mas municipal, o estadual estadual, e o federal, federal, é todo mundo trabalhando É junto. todo E não é mundo. culpa de ninguém. Isso vem ruim desde lá de trás. Não é fácil mudar. Não. A gente que tá de fora fica assim, o governo... Porque assim, eu também já tive um pouco perto disso na época do Collor, e é uma engenhoca, amor. E para você mudar essa estrutura, não sei. Entendeu? Porque você não pode fazer por causa do Centrão, tem um monte de gente no Centrão que não aceita. Aí as suas medidas não passam. Aí é um jogo de xadrez louquíssimo. Porque a classe política é toda muito mal acostumada. E o país viveu corrupto desde sempre. Não é só o país, é a difícil. América Latina. Né? É a América Latina tudo. Mas assim, voltando
para casa, para tua casa, não estou falando nem de governo, estou falando que tem a ver com o governo, claro, com prefeitura, com Secretaria de Segurança, mas você, com esse baby, você chegou a falar com o Jarbas, será que a gente... Vamos para Portugal, ter uma vida mais tranquila. Você chegou ou não? Você sabe que eu sou muito conhecido em Portugal, né? Eu tô indo, inclusive, estrear um espetáculo meu agora em janeiro, que é o Cenas da Menopausa, mas eu amo Portugal, no Tivoli. Eu amo Portugal, amo. E graças a Deus eu sou amada em Portugal. É impressionante como as pessoas me conhecem lá. Eu acho que é uma histeria maior que aqui até. É impressionante, assim. Mas eu adoro o Brasil. Eu adoro viver aqui, eu tenho minha carreira aqui, eu poderia trabalhar lá também, poderia, como eu faço de vez em quando, mas não sei se morar, eu gosto aqui. E a gente fica se blindando, né? Fica indo lá para Bragança Paulista, que a gente tem a nossa casa, o nosso refúgio, onde o Luca fica em contato com a natureza e fica super bem. Estamos levando, Caio, como todos nós, né? A gente sai na rua nervoso, com medo de ser assaltado, com medo de... é duro. Não é fácil. O Brasil, é um perrengue nada chique. Nada chique. O Brasil é ruim, mas é bom. Pois é. Não tem país igual aqui. Não tem. E lá é bom, mas é ruim. Então. Porque aqui estão nossas raízes, nossa família, nossos amigos. É o que você falou tudo. É ruim, mas é bom. Mas Cláudia Raia é sempre bom. Eu quero te agradecer. Obrigado, parabéns. Olha, pediram pra fazer um quiz de brother, mas dava acertar tudo. E foi um papo tão gostoso. Muito obrigada, meu amor. Gostosa em todos os sentidos. Obrigada, amor. Obrigado por Eu tua te adoro, presença. viu? De verdade. Eu também de coração. Sou um admirador seu. Eu volto a dizer, a cultura tem que agradecer de ter uma Cláudia Raia nascida no Brasil. Muito obrigada. Pode, Léo? Pode. Parabéns. O menino Quero Léo. agradecer também a Cláudia, conheci hoje, né, pessoalmente. Já te acompanho desde que eu nasci, né? né? Praticamente. Abafa. Né? Abafa. Mas eu acho que realmente, assim, é uma cultura exemplar. Eu já tinha estudado bastante, né, para poder estar aqui hoje, para te entrevistar. Eu vi, que vocês sabiam tudo da minha vida. Ele já assistiu os outros pods. Realmente ele foi direto no surubão da Giovanna do Bruno. Gente, Foi o primeiro. Já foi o primeiro. Já foi. Mas ali é que é outra história ali. Mas parabéns. Muito eu acho que é uma coisa muito interessante que eu vejo sobre empresários, atores, atrizes, empreendedores que se dão bem e cientistas. Você pode ver que eles sempre estão na mesma época, em lugares juntos, que estudaram juntos. Você falou do Boni, falou do Jô Soares, falou do Clodovil, né? Caio Fischer. Sim. Você falou de tantas pessoas aqui, eu esqueci alguns nomes, que realmente você estava ali na hora certa, no lugar certo, e nasceu com um dom. E tive sorte, muitas mãos estendidas. E hoje também. é um sucesso na televisão, fora da televisão, nas redes sociais. E sucesso. Obrigada. Obrigado. Amém. Saúde pra gente, que é só o que a gente quer. E a vocês que nos assistem, dá um sininho, comente pra gente estar sempre melhorando pra vocês. Que a gente faz esse pod pra vocês e trazer gente legal como a Cláudia só engrandece um dos nossos bate-papos. Então, até os próximos pod o quê? Pode, Léo. Tchau, gente.